Abençoados e amados da graça de Deus, estamos aqui com a presença da nossa amada irmã Alete de Oliveira para conversarmos um pouquinho com vocês. Antes, veja aí uma produção cinematográfica aí, né, de Robert Powell, interpretando Jesus, de 1977, e logo voltaremos aí. Que história é essa? De devolver a visão a um cego. Eu vim a este mundo para dar visão àqueles que não enxergam. E tirar a visão daqueles que enxergam. O que está querendo dizer? Que nós que somos justos somos cegos. Se você fosse cego, você não teria pecados. Mas já que disse que enxerga, os seus pecados continuam. Esse homem trabalha através do demônio! Ele é charlatão! Um fanático louco! Malditos escrivãos e fariseus! Todos hipócritas! Por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus! Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem! Guias cegos! Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis! Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção! Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Serpentes, covil de víboras, como todos vão escapar da maldição? Não me verão aqui novamente, não até que aprendam a chorar. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor, porque eu e meu Pai somos apenas um! Não! Fêmea! Esse é um falso profeta! Fêmea! Pedra com ele! Isso aí, abençoados. Sabemos que é só uma produção cinematográfica, né? Esse rapaz aí que fez o Jesus aí é o ator Robert Powell. Esse filme foi estreado em 1977, né? É só para termos uma visão, além de, apesar de ser um filme, né? Mas para a gente ter um pouco de visão como era naquelas épocas que, né, Yahshua, Jesus, lidava com aqueles escribas, esses fariseus. Eles não entram e não deixam ninguém entrar no reino de Deus. Quem é o reino de Deus? O reino de Deus é a graça de Deus. Apesar de Cristo, naquela época, não poder pregar a graça de Deus, porque nós sabemos que o evangelho só é válido na morte do testador, e ele ainda estava vivo, ainda era homem, carne e sangue, mas ele era o reino de Deus em pessoa, porque ele era o verbo, né? Ele era o verbo, e a Bíblia diz que o verbo se fez carne. Deus habitava nele, Deus habitava no homem Yahshua, no homem Jesus. Então era Deus falando ali para os escribas, para os fariseus, mas eles não queriam receber esse Deus. É a mesma coisa que Deus viesse aqui hoje. O sistema religioso inteiro ia dizer que ele era um charlatão, mentiroso, porque eles acham que o Jesus vindo hoje, só estou dando uma suposição, tá? Eles acham que se Jesus viesse hoje, agora, viria pregar tudo o que o sistema religioso prega. Mas não, pelo contrário. Se viesse aqui hoje, ele iria pregar tudo
diferente do sistema religioso. Ele ia pregar a graça de Deus que foi dada a Paulo de Tarso, a qual nós aqui estamos estudando, estamos ensinando para vocês. Infelizmente, muitos rejeitam a graça de Deus, muitos rejeitam o que nós ensinamos aqui. Mas nós mostramos para vocês que é pautado no que Cristo falou, né? É pautado no que Cristo deu a Paulo de Tarso. Não falamos por nós mesmos, não falamos no que nós achamos que é, falamos o que está escrito, sem pôr e sem tirar. O povo hoje rejeita a graça de Deus, como naquelas épocas rejeitava Jesus. Por que rejeitavam naquela época e rejeitam hoje? Por causa do medo, por causa, né, das ameaças que os fariseus de hoje fazem, né? Os fariseus de hoje são os pastores, os bispos, que nada entendem da palavra e ameaçam você. Então, o que acontece? As pessoas ficam com medo. Se sair das igrejas deles, está dando brecha para o diabo, né? Se der ouvido a gente que está falando verdade, não dá ouvido para essa gente não. Essa graça aí é do diabo. Esses homens aí estão sendo usados pelo diabo. Não dá ouvido para essa tal de graça não. Então eles ficam com medo. Com medo de ir para o inferno, com medo de dar brecha para o diabo, com medo de perder salvação. É tudo o que os fariseus de hoje ensinam e as pessoas têm medo. Não é mesmo, abençoado? Fala um pouco aí. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vos não entrais, nem deixa entrar os que estão entrando. Então, essa palavra para hoje, para os dias de hoje, né? Porque o sistema religioso, muitos deles, a gente não sabe, na verdade, qual deles sabe a realidade, mas não querem fazer para não perder, né? A possibilidade de eles, na cabeça deles, vão enricar, né? Ganhando os dízimos, as ofertas. Então, coloca medo nas pessoas. Quando eles sabem que alguém foi para compreender, né, para entender a graça de Deus, eles começam a tocar terror nas pessoas. Então, as pessoas ficam com medo, elas ficam com o pé lá, um pé cá, porque elas estão gostando, mas aí eles falam assim, mas se vocês ficar indo para lá, aquilo lá é uma desgraça. Isso eu estou falando por experiência própria, que eu não conhecia a graça. Então, alguém falou alguma coisa sobre, então o suposto pastor disse, eu estava lá na época, disse assim, olha, vocês cuidado com essa tal de graça, porque essa graça é uma desgraça. Sai fora de quem vier falar alguma coisa com vocês. Isso eu sou testemunha, Deus sabe que eu ouvi isso. Então, hoje eles estão fazendo isso com o povo. Eles estão amedrontando, eles estão falando que se a sua vida não está boa, você procura fazer as campanhas, procura fazer, andar em dia com o seu dízimo, procura fazer... tem uma campanha que é para ir no monte, deve ir, esse é um sacrifício para Deus, eles falam assim. Então, a pessoa fica com medo, aí as coisas começam a acontecer, porque na palavra de Deus, em alguma parte diz, assim pensei, assim sucederá. Sim, Isaías 14, 24, abençoado. Então a pessoa começa a pensar, o pastor falou, a gente não vai não. Aí começa a retroceder. Às vezes é um filho de Deus, mas aí retrocede por causa de quê? Por causa da falância da lei. Então, gente, hoje nós estamos
com a mente aberta para entender a palavra, entender cada detalhe, ler a palavra, mesmo que não saiba ler bem, não precisa. Você juntou as letras, você leu, você entendeu, tá claramente isso. Mas é perfeito, abençoado, é isso mesmo. E aí, as pessoas não saem, às vezes até tá vendo os erros, tá vendo as interpretações, não estão batendo com a Bíblia, né? O que eles estão falando não é o que está escrito ali, mas as pessoas têm medo de sair por causa dos que eles falam lá. Eles botam medo, eles falam, acusam, né? Eles debrecha o diabo, é inferno, é perda de salvação, essas coisas todas, né? As pessoas têm medo e ficam anos e mais anos sofrendo no sistema religioso sem saber para onde ir. No momento que eu comecei a pregar essa graça de Deus, eu fui ameaçado muitas vezes, chamado de pastor do diabo, até carro jogaram em cima de mim já. Então, é assim mesmo que eles fazem para poder calar a nossa boca. Eu passei aperto com essa gente. Me perseguiram pra caramba. A senhora lembra quando a gente estava lá no Circo do Trabalhador lá? Fazia aquele trabalho de macumba lá. A gente metia a vassoura naquilo tudo, varria tudo. A dona mesmo falou, a senhora lembra disso? Que ninguém parava lá, só vocês estão parando. A senhora lembra disso? A gente está parando porque a gente não acredita nessas coisas. Que maior que está em nós do que aquele que serve o mundo. É essa palavra que a gente sempre levamos no coração da gente, né? E seguimos em diante, estamos hoje aí, crescendo, aprendendo a cada dia mais, né? E 23 anos já, eu não largo essa graça do jeito nenhum. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, por que devorais as casas das viúvas? E, para justificar, fazeis longas orações. Por isso sofrerás juízo muito mais severo. Devorais a casa da viúva significa o mesmo que está escrito lá em Malaquias 3:10, né? Que o sacerdote ele recebia o dízimo, e os dízimos dos dízimos eles tinham que dar para a viúva e para os órfãos. E ele estava retendo esse dízimo e não dando para as viúvas, não dando para os órfãos. Ele não estava dando o que era de direito, o que a lei mandava fazer, né, para a viúva e para os órfãos. A lei mandava eles dar para a viúva e para os órfãos. Porque essas viúvas, esses órfãos, são viúvas e órfãos que os maridos iam para a guerra, morria. Então, o sacerdote tinha que alimentar eles. E ao Deus deu esta lei para que eles não ficassem desamparados. É por isso que Malaquias 3:10, a palavra diz que estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Roubando porque não estava repassando para os órfãos e para a viúva, porque era uma lei de Deus. E o que os pastores hoje usam para dizer para as pessoas que não estão dando dízimo que elas estão roubando ao Senhor. É uma coisa que não tem nada a ver. É uma palavra que se referia aos sacerdotes que não estavam repassando os dízimos, alimentos, que eram alimentos para a viúva, para os órfãos. Por isso que Jesus falou aí, devorais a casa das viúvas, né? E, quer dizer, não repassava os dízimos para as viúvas e fazia orações, né? Longas orações para tentar se justificar. E Jesus falou, por isso receberá juízo muito mais severo. Que aí já está se relacionando lá no dia do juízo, né? Eu começo, iniciante, né? Querendo
pregar graça para todo mundo. Só não sabe o que eu fiz. Eu arrumei um problema danado. Tinha um pastor lá que queria que eu ajudasse ele. E então eu fui para um local aí. Não vou dizer o nome do pastor, nem a igreja, nem o local. Mas fui lá. O pastor lá pediu que era para mim ajudar ele na pregação. Eu fui para uma igreja, só nem sabe disso. Mas não tem jeito. Eu comecei a falar da graça. Aí ele me chamou no canto e falou, não, que a igreja você sabe que quem manda aqui sou eu, entendeu? E então a pessoa tem que pregar igual eu prego. Aí eu falei, pastor, mas se eu pregar igual o senhor prega, eu não estou fazendo a vontade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele age dentro de cada um de nós de formas diferentes. Eu não posso imitar o Senhor. Uma coisa que eu sei é a palavra de Deus. Agora, se eu quer que eu pregue uma coisa que não está escrito na palavra de Deus, então eu não sirvo para ajudar o Senhor na igreja. Aí eu saí fora da igreja, entendeu? Aí, um tempo depois, ele foi atrás de mim aqui, veio aqui na minha casa. Eu morava ainda com a minha mãe, ainda não era casado. Ele veio atrás de mim aqui e me convencendo a voltar. Aí eu falei, eu volto hoje, agora. Se o senhor me explicar Hebreus 6. Se o senhor me explicar Hebreus 6, eu volto agora para a igreja com o senhor. Vou pregar igual o senhor prega. Aí ele estava com a Bíblia, né? Eu falei, abra a Bíblia em Hebreus 6. E eu sem Bíblia, porque já está gravado no meu coração, né? Abre aí, lê para mim e me explica isso aí, o pastor. Aí ele, mas para quem já entende, né? Eu falei, então eu já entendo, o problema é esse, eu já entendo. E o senhor, como explicou, também entende. O senhor não quer ensinar porque o senhor está preso lá. Por isso o senhor não quer ensinar a verdade. Mas em cima de mim tem o outro que manda. Eu falei, mas o senhor está servindo a homem ou servindo a Deus? Eu sirvo a Deus. Por isso que eu não posso ajudar o senhor. O senhor está servindo a homem, então não está servindo a Deus. Então não serve para mim. Muito desculpa, não vou voltar não, tá? O senhor continua lá servindo a homens. E é assim que a Bíblia nos ensina. Sim, sim, não, não. Ou você serve a homem ou serve a Deus. A gente tem que fazer essa escolha abençoada. A senhora concorda? André, eu tô rindo, depois acabo de ouvir. Você fez igual eu falei com o suposto pastor lá, do jeito que o senhor está mandando eu fazer, eu só quero que eu imite o senhor. Eu não, eu peço a Deus para ele me colocar as palavras. Foi uma coisa diferente, mas ele fez igualzinho. Mas eu queria que pegasse igualzinho ele. Tinha que ser igualzinho lá no Rio. Eu falei, não, eu oro a Deus e ele vai falar através de mim. Então eu vou fazer isso. Acho que foi isso que foi me ajudando, eu sem sabedoria nenhuma da graça, foi me ajudando eu fazer as coisas em graça lá dentro. E eles foram ficando burricidos, mas eles não me mandaram embora, não. Ainda mandava fazer reunião. Dona, só tem que fazer do jeito. Eu falei, eu vou fazer do jeito que Deus mandar. Eles falavam que eu era negligente. Eles querem que agrada a eles, né? Não quer que agrada a Deus, né? Quer que agrada a eles, fazer a vontade deles. A gente tem que fazer a vontade de Deus, não é a vontade dos homens. É igual eu falei para ele, a Bíblia está escrito aí, ó. Paulo falando, se eu sou servo de homem, se eu servir a homem, não serei servo de Deus. Você não pode ser servo de Deus servindo a homens. Ou você é servo de homem, ou você é servo de Deus. Você tem que escolher. É por isso que estamos aqui falando sobre essas coisas, explicando essas coisas. Amém, abençoado? As pessoas que estão lá, observar, porque isso que aconteceu com a senhora acontece com muitas pessoas. Só que eles, igual a senhora não sabia o que fazer, não tinha para onde ir, muitas pessoas estão assim. Né? Porque eles botam medo, que não pode sair da igreja, que não sei o quê. Aí, pessoal, vou para onde? Para onde eu vou? Não conhece nada. Então só tem que dar esse tipo de testemunho assim, para as pessoas saber, entendeu? O que fazer, para onde correr, aprender a verdade, né? Assim como a senhora aprendeu. Se não saibam alçar o pão,
e cai em outro alçapão. Não vai adiantar nada. A pessoa vai viver na religiosidade, sempre sofrendo a sua vida, sem conhecer a verdade. Então, abençoada, para terminarmos esse nosso bate-papo aí, qual a palavra só tem para nos dar aí? Para dar para os nossos ouvintes aí, nossos irmãos que estão aí, tanto em graça quanto principalmente no sistema religioso evangélico aí. Abençoados, vamos caminhar. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, pela família, né? Que ainda mesmo que ainda não esteja, mas com certeza, sendo predestinado, não vai ter outro caminho, entendeu? Então vamos continuar declarando a nossa vida espiritual. Nós estamos em nossas casas, cuidando da nossa família, cuidando da nossa vida, né? Carnal também, porque a gente tem que cuidar da nossa vida também. Então, mas nós estamos ali ligados no Espírito. Então, a gente agradece para a nossa família, agradece pelos nossos irmãos que estão distantes e a gente ainda não conhece assim pessoalmente, né? Agradecemos também por aqueles que estão, né? Criticando a gente, mas a gente não critica eles não, porque muitos de nós já passou por lá e sabe como que é. A gente sempre falamos com Deus que se é seu filho, é o seu escolhido, nós declaramos eles com a mente ativada em ti para este entendimento. Como o abençoado sempre fala, né? A gente tem que estar unido para que possamos crescer, né? Então a gente precisamos, né, que a nossa vida espiritual venha crescer para glorificar o nome do nosso Pai. Então nós agradecemos tudo. Até mais. Essa é a nossa querida e amada, abençoada ministra da graça de Deus, Arlete de Oliveira. Muito obrigado, irmã. E vocês aí, que eu já falei outras vezes, mas as pessoas parecem que tem vergonha, né? Vocês aí que nos ouvem aí, que tem um testemunho para dar depois que recebeu a graça de Deus, grave áudios aí, áudios ou vídeo, você que determina como que você queira, envia para o meu WhatsApp, 024 993 25 78 80. Envia para nós que nós vamos estar aqui colocando no canal e com certeza com seu testemunho de vida estará ajudando muito mais pessoas aí, amém? Pessoas que estão passando aí o mesmo problema que você passou no sistema religioso e vai ajudar muitas vidas aí, amém? Então agradecemos aí, eu, abençoado Arlete, muito obrigado, até a próxima aí, graça e paz.